Luiz Inácio Lula da Silva foi o 35º presidente do Brasil e exerceu o cargo mais alto do Executivo brasileiro entre os anos de 2003 a 2010. Economicamente falando, o governo Lula foi caracterizado como um período de relativo crescimento econômico, redução do desemprego e inflação controlada, o que, considerando o vasto histórico de instabilidade econômica do Brasil, pode ser considerado como um ponto fora da curva de nossa história. Entretanto, o que possibilitou esse crescimento? A quem deve ser dada a responsabilidade por tal evolução? E seria possível o Lula repetir tal feito? A resposta para essa e outras perguntas serão mostradas até o final deste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. A estabilidade econômica alcançada durante o governo Lula pode ser explicada por 4 fatores distintos, que serão relatados a seguir. Com a perspectiva de que uma maior liberdade econômica e maior integração comercial trariam uma maior liberdade política para os chineses, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, promoveu a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 11 de dezembro de 2001, pouco mais de um ano antes do início do governo Lula. Um fato histórico que traria uma mudança decisiva não apenas para a economia, mas também para a geopolítica mundial. Do ponto de vista econômico, desde a entrada na OMC, a China atingiu feitos impressionantes. Rapidamente se tornou a segunda economia do mundo e viu o índice de pobreza extrema de sua população passar de 32% em 2002 para 0,5% em 2016, de acordo com dados do Banco Mundial. O ingresso da China na OMC não trouxe a esperada liberdade política, mas trouxe um forte crescimento econômico durante toda a década de 2000. O que fez com que aquele país se tornasse um voraz e insaciável consumidor das commodities produzidas pelo resto do mundo, principalmente pelo Brasil, que viu a China tomar dos Estados Unidos o posto de nosso maior parceiro comercial justamente durante esse período. A China desde então virou o motor da economia mundial, e a maior demanda chinesa por commodities fez com que os preços dessas mercadorias subissem, fazendo o setor exportador brasileiro crescer de maneira exponencial, melhorando assim o saldo da nossa balança comercial, o que nos permitiu acumular um grande colchão de reservas em dólar, garantindo uma grande estabilidade para o nosso câmbio nos anos seguintes. Mesmo após perder o seu lastro com o ouro após o início da era do câmbio flutuante em 1971, por 3 décadas seguidas, o dólar sempre demonstrou plena robustez em relação às demais moedas nacionais. Porém, em janeiro de 2002, quando o dólar fez o seu último pico até então, a moeda americana entra em uma longa trajetória de queda que a levou ao menor valor de sua história no início de 2008, como é possível ver no gráfico do DXY, índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas globais. Se comparado ao real, a história é exatamente a mesma. Desde a criação do real, o dólar vem ganhando força, até que ele atinge a sua cotação máxima em setembro de 2002, apenas 3 meses antes do início do governo Lula, e a partir de então, o dólar entra em uma forte trajetória de queda até atingir a sua mínima no início de 2008 e novamente em 2011, quando $1 chegou a valer apenas pouco mais do que R$ 1,50. Nesse mesmo período, de 2003 a 2011, o dólar se desvalorizou acentuadamente em relação a todas as moedas do mundo, e essa contínua desvalorização do dólar perante ao real ajudou a conter a pressão nos preços exercida pela expansão do crédito que era promovida pelo governo através dos bancos públicos. Ou seja, de um lado, o crédito se expandia e isso fazia com que a renda, o emprego e o consumo crescessem. Porém, a forte desvalorização do dólar fazia com que todos os produtos importados, bem como todos os produtos nacionais cuja produção utilizasse insumos com componentes importados, não subissem de preço, o que segurou a nossa inflação. Nos anos anteriores ao governo Lula, o mundo passou por uma severa sequência de crises econômicas que abalaram a economia global e atingiram em cheio a economia brasileira, que recém acabara de sair de um período hiperinflacionário que havia durado mais que uma década inteira. A crise da dívida do México em 1994, a crise dos tigres asiáticos em 1997, a crise da dívida russa em 1998, a crise da Turquia em 2000 e a crise da Argentina em 2001
além do atentado às Torres Gêmeas e o estouro da bolha.com em 2001, minou a confiança do mercado global, afetando severamente países emergentes como o Brasil, que por muito pouco também não sofreu a sua própria crise da dívida. Entretanto, de 2002 em diante, o mundo experimentou um dos maiores períodos de estabilidade e crescimento econômico de sua história, devido à enorme expansão monetária realizada pelo Fed e demais bancos centrais, o que geraria mais à frente uma enorme bolha no setor imobiliário americano. De acordo com os dados do Banco Mundial, entre 2002 e 2010, o PIB global cresceu de 35 trilhões de dólares para 66 trilhões, um crescimento de quase 90%, que só foi interrompido com a eclosão da crise financeira global em 2008. Nesse contexto, ao compararmos o crescimento econômico brasileiro durante este período com o crescimento do restante do mundo, não observamos nada de extraordinário. Durante o primeiro mandato do governo Lula, por exemplo, o Brasil cresceu menos do que a média mundial e menos do que a média de crescimento dos países latino-americanos. Ao incluirmos o seu segundo mandato, quando a economia teve um melhor desempenho, podemos observar que o país manteve uma média de crescimento relativamente baixa se comparado com os demais países que compõem os BRICS, além de países vizinhos da América do Sul, mas que foi o suficiente para crescer um pouco acima da média global. O último fator, e o único que de fato pode ser considerado como um mérito do próprio governo Lula, foi a manutenção da política econômica adotada durante o governo de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, que se sustentava no famoso tripé macroeconômico: superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação. É válido ressaltar aqui que durante as eleições de 2002, com a proximidade da vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores, que desde a sua criação sempre defendeu abertamente a adoção de uma economia socialista e bandeiras como reforma agrária, a estatização de empresas e o calote da dívida pública, o mercado entrou em pânico e os investidores e empresários começaram a fugir do país, o que fez com que tanto o dólar como a inflação e os juros disparassem. Essa situação só foi contornada quando, pouco antes da eleição, Lula escreveu a sua famigerada Carta ao Povo Brasileiro, em que se comprometia a não quebrar contratos em um sinal de acordo com o mercado financeiro. Assim que Lula assumiu o governo, em janeiro de 2003, houve um ortodoxo e surpreendente ajuste da economia para corrigir todos os desequilíbrios causados por sua eleição em 2002. Nesse ponto, o governo Lula surpreendeu a maior parte do mercado e nomeou uma equipe econômica tida como ortodoxa e conservadora, liderada por Henrique Meirelles, um banqueiro de carreira, e por Antônio Palocci, um entusiasta da ortodoxia econômica, apesar de progressista. Em 2003, essa equipe econômica ortodoxa fez um forte ajuste fiscal. Para se ter ideia, o superávit primário chegou a ultrapassar os 4,5% do PIB. Para conter a disparada da inflação, a taxa Selic foi elevada para 26,5%. Como consequência, a inflação em apenas um ano caiu de 17% para 5,2%. A Selic nos anos seguintes caiu de 26% para 8%. A rápida queda na inflação de preços e o cenário de estabilidade política e econômica geraram a confiança necessária para o retorno dos investimentos e, consequentemente, do crescimento econômico. Tendo em vista que temos novamente o Lula como candidato à presidência da República e com chances reais de vencer a disputa, surge a dúvida: seria possível o Lula repetir o bom desempenho econômico do seu primeiro governo? Para responder essa pergunta, precisamos analisar os 4 fatores que permitiram a estabilidade econômica de seu primeiro governo. A economia chinesa vive o seu pior momento desde a sua abertura econômica de 50 anos atrás. Em uma clara tendência de desaceleração, a economia chinesa vem apresentando os menores índices de crescimento desde meados da década de 70. Além disso, hoje, a China vive sob a ameaça do estouro de sua enorme bolha imobiliária e de uma crise demográfica que ameaça a estabilidade econômica e política do país. Com o anunciado fim do longo período de dinheiro fácil na economia global, a tendência é que a inflação e, consequentemente, as taxas de juros nos países desenvolvidos para os próximos anos sigam num patamar bem mais alto do que a média dos anos anteriores, o que deverá valorizar as moedas das principais economias globais frente às moedas das economias dos países em desenvolvimento.
Dado que o dólar é a principal moeda global e é considerada como porto seguro em momentos de instabilidade, então a probabilidade de você ver o dólar novamente numa paridade abaixo de 2:1 com o real brasileiro nos próximos anos é bastante reduzida. Não por acaso, hoje o dólar está na máxima dos últimos 20 anos. Após mais de uma década de farra com o aumento exponencial da oferta monetária através da criação de dinheiro sem lastro por parte dos bancos centrais, a conta finalmente chegou. As maiores economias do mundo hoje estão à beira de uma nova recessão, e a perspectiva para a economia global para os próximos anos é de que estejamos entrando em um longo período estagflacionário, que será caracterizado por baixo crescimento econômico e alta inflação, que poderá ser acentuado por crises energéticas e conflitos bélicos. Esse é o único fator que está sob controle do próprio Lula, mas dada a atual retórica do seu discurso mais radical, a recusa em reconhecer o estrago feito pelo seu partido na economia do país e a falta de transparência sobre o seu plano de governo, parece pouco provável que um segundo governo Lula repita a responsabilidade fiscal de seu primeiro governo. Pode-se dizer que o bom momento vivido pelo Brasil durante o primeiro governo Lula foi ocasionado por uma junção de fatores estruturais que coincidiram com o início do seu governo e impactaram positivamente a nossa economia. Entretanto, uma coincidência como essa dificilmente voltará a se repetir. As consequências para o Brasil ao ser gerido por um governo fiscalmente irresponsável, com uma política econômica heterodoxa, ao mesmo tempo em que o cenário externo é o pior possível, com o dólar renovando suas máximas, a economia chinesa desacelerando forte e com a economia global entrando em um cenário de estagflação, poderão ser desastrosas. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Caso queira receber maiores informações sobre o mercado financeiro e a economia mundial, acesse o canal do Econofácil no Telegram.